Boa noite a todos, aqui estamos novamente para mais um dos evangelhos do grupo de estudos espíritas Caibar Schutel. Vamos fazer o nosso Pai Nosso primeiramente, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora, ligando-nos ao Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, capítulo 15 novamente, necessidade da caridade segundo São Paulo. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a maneira como a doutrina espírita entende a palavra salvação. De acordo com a teologia tradicional cristã vigente, depois da sua jornada terrena, considerada única, a alma é submetida ao julgamento final para decidir sua sorte eterna após a morte. Uma das alternativas seria a da salvação, quer dizer, o ingresso no chamado paraíso em convívio com Deus, com os anjos e com os santos. O critério de salvação, ou seja, aquilo que definiria quem e como se conseguiria obter a tal salvação, sempre foi causa de muitas controvérsias entre as religiões. Para muitas religiões, não há dúvida de que a salvação da alma passa necessariamente pela igreja ou pelo templo, dando origem a uma expressão: fora da igreja não há salvação, que nós encontramos mencionada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, para a doutrina espírita, as ideias de salvação, juízo final, paraíso, inferno, Satanás e etc., mais algumas, empregadas na Bíblia, são figuras de linguagem. As almas ou espíritos passam por uma série de encarnações a fim de progredir e alcançar o último grau de perfeição intelectual e moral que cabe a cada um, o que seria impossível de alcançar numa única experiência terrena. Numa única encarnação, nós não conseguimos nos tornar perfeitos. O Espírito Joana de Ângeles fala que se nós conseguimos em uma única encarnação uma única virtude, nós já conseguimos muito. Então, para ver como é difícil nós conseguimos evoluir os nossos sentimentos. Ao invés, então, de um julgamento definitivo, a alma se submete constantemente à lei de causa e efeito. O que quer dizer isso? Aquilo que você planta, você colhe. E ela vai colhendo os frutos das suas boas obras e sofre as consequências de suas imperfeições. Aí, para aqueles que vão dizer, então isso é castigo? Não, não é castigo. Se você falhou em alguma coisa, simplesmente você vai pegar aquilo de volta em outra encarnação e vai experienciar aquilo ali. Quer dizer, vai conviver com aquilo que você não conseguiu resolver no anterior ou nas anteriores. Até que você aprenda, até que você mude os seus sentimentos em relação a determinadas coisas. Nessa concepção, portanto, salvação se aproxima da ideia de aperfeiçoamento espiritual, implicando uma melhor condição de felicidade,
Quer dizer, não existe o inferno eterno, não existe sofrimento eterno, existe sim possibilidade de se modificar. Quando Kardec codificou o Espiritismo, quer dizer, quando ele pegou tudo aquilo que os Espíritos disseram e colocou de uma ordem didática, quer dizer, ele codificou, ele encontrou dificuldades, pois a igreja dominante na época, que era a Igreja Católica, se opunha às suas colocações. Ele foi muito perseguido, era uma característica da época que hoje já não se repete, graças a Deus. A menos por algumas pessoas, que continuam insistindo, mas a maior parte das pessoas respeita. Diante desse contexto, na época, Allan Kardec converteu aquela máxima católica que dizia que fora da igreja não há salvação, por fora da caridade não há salvação, aproveitando aquilo que Jesus havia ensinado. Então, o critério elementar seria a caridade para um melhor aperfeiçoamento espiritual. Então, gente, para os católicos, a melhor sorte se encontraria na observância da doutrina da igreja. Para o espiritismo, ela está na prática da caridade. Então, essa história que você vai, por exemplo, ao centro espírita a semana inteira e você está ali e você assiste palestra e você toma passe, e você toma água fluidificada, não garante o seu aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque você pode fazer tudo isso e você não se modificar. Quer dizer, você pode escutar e você não vivenciar a prática da caridade. E existe uma historinha até bem legalzinha de um palestrante espírita, e esse palestrante fazia aquelas palestras maravilhosas da casa espírita e falava, e todo mundo se entusiasmava com a fala dele. E sempre lá no centro espírita, na última fileira, tinha um senhor bem simplesinho, sentadinho lá, olhando, escutando, e ele nunca falava nada, ele só escutava, tomava seu passe, bebia sua água fluidificada e ia embora. Ele não era nem conhecido pelas demais pessoas da casa espírita. Quando esse senhor, que era um palestrante espírita, muito comentado, muito elogiado, desencarnou e chegou à dimensão espiritual, ele não se achava numa situação muito boa, espiritualmente falando. Ele se encontrou numa situação de sofrimento. Aí veio um espírito auxiliá-lo. E adivinhe quem era? Era o espírito do senhorzinho que ficava sentado lá no fundinho do centro, que nunca falava nada, que só escutava. E ele vira e fala, porque nós somos orgulhosos, eu não penso que espírita não tem orgulho, não. Ele fala o seguinte: mas como eu estou nessa situação de sofrimento e você vem aqui com essa luz me auxiliar? Como pode ser isso? Se eu te ensinei. Aí o espírito, que já tinha uma certa evolução, mas que ainda era humilde, com toda certeza virou e falou: mas é que o Senhor ensinava e eu punha em prática. Quer dizer, o que vale é se nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na casa espírita, que é o quê? Que é aquilo que Jesus ensinou. Nós não ensinamos nada diferente, embora muitas pessoas fiquem achando que nós fazemos o ó do borogodó, como se diz na casa espírita, mas nós simplesmente estudamos Jesus, estudamos as leis do mundo espiritual e praticamos a caridade, se nós quisermos.
Diante desse contexto, né, todo, Allan Kardec converteu a máxima católica, substituindo o item igreja por caridade, né, conforme nós já dissemos. Ou seja, para Kardec, a virtude da caridade é o critério elementar para o aperfeiçoamento espiritual. Vocês entendem como é que funciona isso daí? Então, gente, nós vamos agora para a questão 204 de um livro muito conhecido, que é O Consolador, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E Chico pergunta para o Espírito Emmanuel se a alma humana poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais. E Emmanuel responde. Emmanuel fala difícil, né? Então eu vou dizer para vocês primeiro o que Emmanuel falou e depois nós vamos comentar, né? E Emmanuel respondeu da seguinte maneira: o sentimento de amor e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis à superior, mas que, no entanto, a superioridade do primeiro é grande sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O que Emmanuel quis dizer com isso, gente? Ele diz que ele está analisando a situação de acordo com a situação da Terra, de acordo com aquilo que o globo terrestre é, que nós encarnados aqui somos. Então ele diz que as duas coisas, a parte moral e a parte intelectual, são importantes, certo? Porque ambas vão ajudar na evolução. Você não vai ver um espírito evoluído ignorante, ou como a gente diz, burro, né? Não vai. O espírito evoluído, ele conhece muito. Por que Jesus transformou água em vinho? Porque ele conhecia as leis da matéria. Ele conhecia como é que ele lidava com os elementos da matéria para transformá-los em vinho. Isso daí é conhecimento o quê? Intelectual. Entendem? Então o espírito evoluído, ele tem as duas coisas de adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas ele fala na Terra o que ainda é mais importante? O adiantamento moral. Por quê? Porque a pessoa pode ter um adiantamento intelectual muito grande e a parte moral dela ser muito pequenininha ainda, muito restrita, e isso vai prejudicar a maneira como ela vai se comportar na sua encarnação. Certo? Então isso que ele quer dizer, as duas coisas são importantes, mas a parte moral ainda é mais importante na Terra. No caso dos textos bíblicos, né, nós encontramos Paulo, que o nosso Saulo de Tarso. Tarso era a cidade onde Paulo nasceu, viu? Não é o sobrenome dele, não. Ele chama Paulo de Tarso porque ele nasceu em Tarso, uma cidade chamada Tarso. Então ele utilizou uma palavra grega que se chama ágape, para referir-se a um tipo de amor que transcende o amor romântico, o amor material e o amor entre amigos. Então, se pegarmos o texto original, Paulo usa a palavra ágape. E o que significa ágape?
A ágape se identifica como um tipo de amor incondicional, que nada espera em troca, que não se justifica, que é puro e espontâneo, que é capaz de amar até mesmo os inimigos. Parece com o amor de Jesus? Parece. A Vulgata, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, traduziu a palavra ágape pelo termo latino caritas, ou seja, aquilo que é caro, de alto valor, digno de apreço e que chegou até nós pela palavra caridade. Então, pegando a primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, nós encontramos essa coisa linda, maravilhosa, que vocês escutam quando a pessoa vai lá na igreja para casar, né? É muito comum, mas em que ele está se referindo a um amor diferente, ágape. Ele fala o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Quer dizer, eu só farei barulho, nada acontecerá. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando eu tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Quer dizer, eu posso ter todos os dons espirituais, eu posso ter todo o conhecimento intelectual, eu posso ter toda a fé possível, mas se eu não tiver caridade, eu nada sou. E quando eu houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Quer dizer, essa caridade que Paulo denominava ágape no texto original, que quer dizer amor incondicional, o amor que Jesus sentia, essa caridade, agora vem a parte mais linda, é paciente, ela é branda e benfazeja, ela não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Dá para perceber que essa caridade é o amor incondicional, certo? Aquele amor que nós estamos aqui na Terra para aprender. Eu sempre falo, nosso amor é uma merrequinha, é pequenininho ainda, mas é importante porque é o começo, é o começo. E um dia nós vamos sentir esse amor que Paulo está citando ali, que foi traduzido como caridade. Certo? Nós vamos sentir isso. Então, imagine uma pessoa que nunca se agasta com nada, que não é desdenhoso, que não cuida só dos seus interesses, que ele não fica nervoso com nada, que não fica agastado com nada, que não se melindra com nada, que ele só se importa com a justiça, que suporta tudo porque acredita, porque espera. Já pensou como deve ser isso? Coisa de louco, né, gente? Coisa de espírito evoluído. E um espírito protetor, né? Ele se manifesta assim em O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Kardec coloca isso em O Evangelho
segundo o Espiritismo. E se a gente procurar entender, o que seria a fé? A fé é um sentimento inato. Todo homem, quando nasce, tem esse sentimento. É o sentimento da nossa destinação futura. É a consciência que nós temos das nossas faculdades imensas. É aquilo que faz com que a gente ache que a gente é coisa importante. E nós somos mesmo, viu? Muito importantes para Deus. Fomos criados únicos. Deus não fez uma forma só e nasceu todo mundo igual. Nenhum de nós é igual ao outro. Nem os gêmeos univitelíneos são iguais. Só na aparência. Então o Espírito, que é a criação de Deus, ele é único e tem faculdades imensas. Nós vamos evoluir. É a perfeição que é a nossa destinação. E esse germe, essa fé, foi depositado em nós, primeiro em estado latente. E ela vai crescer cada vez mais por nossa vontade. A fé, ela é conquistada por nós, através dos nossos estudos, da nossa vivência em múltiplas encarnações. E o que seria então a esperança? A esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da nossa vida pessoal. Ela requer uma certa perseverança, certo? Acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. A pessoa que tem esperança, ela sabe que hoje está ruimzinho, está péssimo, mas que amanhã é outro dia e as coisas podem se modificar. Essa é a esperança. Mas a caridade, gente, a caridade resume nessa belíssima fala de Paulo, que eu gostaria de repetir para vocês prestarem bem atenção. A caridade é paciente, ela é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É o conceito de caridade da doutrina espírita. É a caridade em relação aos nossos irmãos. Dessa maneira, o nosso amor deveria ser. Ainda não é, mas um dia será. Um abraço para todo mundo e vamos tomar passe, gente. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chúteus, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você,
limpando o seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradeça a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Passe tomado, né? Vamos seguir adiante, tomando cuidado com a Covid. Eu falo isso toda vez, porque eu, embora saiba que existe uma vida do lado de lá, que é a nossa vida, gostaria de viver muito tempo ainda ao lado de vocês. Legal? Então tá, abração, beijo, tchau, tchau.